No vídeo de hoje vou falar como superar o medo. Todos nós enfrentamos medos todos os dias. O medo nos protege muitas vezes. É por causa do medo que a gente não pula, por exemplo, de um prédio. Mas só que o medo não pode nos paralisar. O medo não pode fazer com que a gente não viva a plenitude da nossa vida, a vida que Deus nos deu. Então, como superar o medo? Todos nós temos medo de pelo menos uma coisa. Isso eu digo para aquele super ultra corajoso. Porque na verdade, nós temos medo de muitas coisas. Que medo você tem? Deixa aqui seu comentário se você tem medo de barata, se você tem medo de dirigir, se você tem medo de morrer, de dizer a verdade. Qual é o seu medo? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber qual o seu medo. Eu vou revelar aqui os meus medos. Por exemplo, eu já tive muito medo de escuro. Isso quando eu tinha 17 anos. Tinha medo do escuro, tinha medo da minha sombra, tinha medo de fantasma, tinha medo de ficar sozinha, tinha medo de tanta coisa. Mas o medo, ele não é totalmente ruim, porque ele nos protege. Por exemplo, por eu ter medo, eu tenho cuidado, zelo, atravessar uma rua, porque o medo, ele nos alerta dos limites que nós devemos ter, de alguma coisa que pode nos prejudicar. Então esse medo nos protege. Agora o problema é quando o medo nos prejudica de viver uma vida plena. Você sabia que tem medo que nem é seu? São medos que você simplesmente adquiriu porque viu alguém ter medo daquilo. Por exemplo, o meu filho, quando pequeno, ele tinha medo de inseto, porque a minha amiga, que era muito próxima de mim e me auxiliava e cuidava também dele, tinha muito medo. Então quando ela via um mosquito grande, uma borboleta, uma barata, ela fazia um escândalo. E ele começou também a fazer. Só que eu não tenho medo. E aquilo para mim foi muito estranho. Observar o meu filho gritando porque estava com medo de um inseto, de uma formiga. Ele gritou uma vez. Então eu percebi que tinha alguma coisa errada. E aí eu me toquei. Tá com medo porque essa minha amiga gritava quando via um inseto. Propriamente, um inseto não vai fazer nada de mal a você. Claro que a gente tem que ter cuidado, né? Tem vespa, que eu já fui ferrada de vespa, é um dos insetos que eu menos gosto, que quando vem assim voando eu fico bem assustada. Então eu comecei a ensinar ele. Eu tinha que enfrentar aquele medo. Então ele pegava, eu mostrava pra ele, pega lá o sapato. E mostrei pra ele e eu fiz. Eu mesma matei a formiga, matei uma barata, uma mariposa, matei alguns insetos pra ele ver. E depois eu falei, agora tu vais pegar o sapato e vai lá matar o inseto. E aí ele foi com medo, meio receoso, demorou até um pouquinho, mas matou o inseto. E depois ele começou a fazer isso sozinho, eu nem precisava mais falar. Ele via um inseto e normalmente pegava a sandália, o sapato e lá matava o inseto. Será que você também não tem algum medo que você adquiriu porque viu alguém dizer, contar uma história, ter uma experiência que foi ruim em relação a alguma coisa e aí então você absorveu esse medo? É muito importante você observar isso. Alguns traumas de outras pessoas que a gente adquire pra gente. Você já observou quantas vezes você fala assim, ah, eu tenho medo, ah, eu tô com medo disso, tô com medo daquilo, tô com medo. Você sabia que o fato de você falar que tem medo já atrapalha a forma como você vai lidar com aquela situação? Porque você fala que tem medo, mas nunca nem chegou perto de viver aquela situação. Na verdade, você jamais teve realmente essa experiência. Quando nós falamos isso, ah, eu tenho medo, ah, eu não consigo, ah, eu não posso, nós estamos limitando a nossa capacidade de enfrentar uma situação. Mas uma coisa eu sei, e tenho certeza que você já venceu várias experiências na sua vida. Por exemplo, toda criança
nasce sem andar. Ela não nasce andando, não é? Ela vai aprender a andar a partir, vamos dizer assim, de 8, 11 meses, que ela começa a dar os primeiros passinhos. E aí então, depois de 1 ano, ela começa a andar. Agora ela vai cair várias vezes. E ela vai ter que enfrentar esse medo. E muitas vezes. E você, com certeza, para andar, hoje, enfrentou todos esses medos. Teve que encarar essa situação. Porque, na verdade, você não é medroso. Apesar de ter ouvido às vezes muito isso. Ah, ele é um medroso. Você não é medroso. Você é corajoso ou corajosa e consegue dar passos de fé. Você acredita que pode vencer. Então vamos falar isso juntos? Eu sou corajoso, eu sou corajosa. Diga aí. Eu sou corajosa e posso dar passos de fé para vencer essa situação. Creia. Imagine você vivendo essa situação. Imagine você vencendo. Imagine você ultrapassando esse medo que tem palpitado dentro do teu coração. Você, às vezes, só de imaginar, pode ficar aflito, sentir ansiedade. Mas comece a imaginar que você vai vencer cada uma delas. Eu estou gravando esse vídeo para dizer que você não pode deixar que o medo domine você. Porque você tem muitas coisas maravilhosas para viver. E não pode ser impedido pelo medo. Ele não pode paralisar você, fazer você deixar de viver. Para tudo o que você quer fazer da vida, você vai precisar enfrentar uma situação, alguma coisa. Então eu quero te dizer, não tenha medo do fracasso, não tenha medo do que os outros vão pensar, não tenha medo se algo não vai dar certo, não tenha medo de se expor, não tenha medo de ser limitado e de nem parecer bom demais. Eu creio que você pode acabar com esses medos. Uma dica que eu dou, faça apesar do medo. Todas as pessoas que vencem, elas enfrentaram o medo. Não é que elas não tinham medo, mas elas decidiram enfrentar o medo. Assim como eu falei do Samuel com os insetos. Decida enfrentar. E você vai ver como é libertador passar por uma situação que você tinha medo, mas você encarou, foi pra frente e venceu. E isso vai estimular em ti a capacidade de vencer outro desafio, outro medo, outra situação. Claro que diante de uma situação difícil, a primeira vontade nossa é desistir, é desanimar, é paralisar, chorar, sair correndo, até mesmo chorar, gritar. Mas nós somos mais sábios que isso. Não é mesmo? Você é mais inteligente e capaz do que simplesmente ficar em choque. Por isso, decida encontrar dentro de você o caminho certo. Às vezes compartilhando com alguém, ou então convidando alguém para enfrentar essa situação contigo. Sabe por quê? A nossa vontade, ela precisa ser tão grande de vencer, de superar, que a gente pode ultrapassar esse medo. Faça isso, nem que seja para você provar para você mesmo que você é capaz. Ninguém precisa saber, ninguém precisa ver, mas você decide fazer por você. Diga para você mesmo, eu posso vencer, eu vou vencer, hoje eu vou vencer. Pode ser que na primeira tentativa você não consiga, mas tenta mais uma vez. O importante é não desistir. Então eu quero te convidar para pensar, o que você tem medo? O que fez você paralisar? O que tem te impedido de viver? E agora eu te convido para refletir já no sentido de o que você pode fazer para superar esse medo. Você já imaginou? Qual é o teu medo? Pensa nisso e começa a refletir. Se aparecer uma situação que me dá esse medo, que me paralisa, o que eu posso fazer? O que eu posso te convidar para me ajudar? Qual caminho que eu posso trilhar? Isso vai te ajudar bastante. Se prepare para enfrentar a situação. Não se diminua, não pense que você não é capaz. Não destrua os seus sonhos. Pelo contrário, sonhe muito, sonhe alto. Se veja conquistando tudo isso. Não se auto-sabote. A questão não é ter ou não ter medo.
O ponto é como saber lidar com essas situações que aparecem. Que tal você fazer do desconhecido conhecido? Por isso você precisa pensar com muita clareza. Como eu vou fazer? Como eu devo agir? É bom a gente saber até como alguém age diante dessa situação. Se alguém consegue enfrentar essa situação, tenha certeza que você também consegue. Se veja enfrentando. Agora eu deixei para o final como eu aprendi a lidar com o medo. Eu tinha medo do escuro, tinha medo de fantasma, tinha medo de ficar só, tinha medo de viver, tinha medo de morrer, tinha medo. Mas eu descobri que eu tinha alguém que cuidava de mim, que era meu Pai, o meu Pai Celestial, o Senhor, nosso Deus. Antes eu não acreditava nele, quando eu tinha muito medo. Depois que eu conheci o seu amor, eu me libertei de todo o medo que eu sentia, que eu tinha. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E é verdade, porque eu compreendi quem é o meu Pai. Eu entendi que Ele é todo poderoso para fazer tudo por mim, para cuidar de mim, para me proteger. E também eu entendi que Ele me ama. Deus, Ele nos ama tanto que Ele só quer o nosso melhor. Lendo as Escrituras, lendo a Bíblia, lendo a Palavra de Deus, eu fui compreendendo que Ele mesmo está aqui do meu lado, apesar de eu não ver Ele está aqui. Quando eu aceitei a Ele, Ele fez morada no meu coração. E Ele me deu a capacidade de ter fé, que é fruto do Espírito Santo. E outra coisa, de ter domínio próprio. Então, diante de um problema, de uma situação difícil, eu penso, não, eu vou vencer, eu posso conseguir. Eu não vou gritar, eu não vou me desesperar. Vou respirar fundo e vou enfrentar. Isso vem de Deus para as nossas vidas. É real, é verdadeiro. E todo crente, todo cristão precisa ter essa convicção de que Deus está com ele, de que nada vai dar errado, e se der errado, Ele vai nos dar a capacidade de enfrentar a situação com força, com fé, com coragem. Porque a palavra também diz que nada é nos dado para enfrentar que nós não sejamos capazes. Então, todo fardo que nos é dado, nós somos capazes de sustentá-lo, de suportá-lo. Não vai vir nada sobre a tua vida que você não consiga enfrentar. Não esqueça disso. Então, quando você achar que está sozinho, que não consegue enfrentar a situação, pare, respire fundo e pense, não, eu estou com meu Deus. Ele é meu Pai. Ele me ama. E Ele pode todas as coisas. Ele é todo poderoso. Ele vai me capacitar e eu vou vencer. Essa é a palavra de hoje. Espero que você, através desse vídeo, tenha sido abençoado. Então, se inscreve aqui no canal, compartilhe com os teus amigos e vamos juntos vencer com a luz do amor, com a luz do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. A paz.